pessoal, eu sou Danilo Costa e você está na Get Healthier. Seja muito bem-vindo por aqui. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre treinamento tensional versus treinamento metabólico. Você vai me perguntar, Danilo, preciso emagrecer, Danilo, eu preciso ganhar massa. Qual é a melhor abordagem e a melhor escolha de método para o nosso treinamento? Então fique comigo que você vai descobrir. Pessoal, o estímulo tensional ele é proporcionado pela carga que nós utilizamos durante os exercícios. Ele é muito indicado porque nós conseguimos fazer um trabalho muito bom, com uma amplitude grande, uma carga bem elevada. Isso ocasiona as microlesões que posteriormente vão gerar hipertrofia na nossa musculatura. Por outro lado, o estímulo tensional faz com que a sobrecarga nas nossas articulações seja muito grande devido às cargas mais pesadas que nós utilizamos durante o treinamento. E o estímulo metabólico independe do peso que você utiliza. No estímulo metabólico nós vamos utilizar mais repetições e menos descanso, fazendo que ocorra alterações metabólicas no nosso corpo, causando um grande estresse na musculatura, ocasionando na maior produção de síntese proteica. E você vai me perguntar, Danilo, quais os estímulos eu devo escolher? Quais os estímulos devem estar presentes no meu treinamento? E tudo depende, galera, de qual momento, de qual fase de treinamento você vai estar vivendo, de quais são os seus objetivos. Por quê? Ambos os treinamentos são fundamentais nas nossas prescrições e nós precisamos fazer com que eles se encaixem nas nossas periodizações para que nós possamos usufruir do máximo de cada método de treinamento. Então agora eu vou demonstrar para vocês as diferenças do treinamento tensional e do treinamento metabólico propriamente dito no exercício, ok? Aí você vai conseguir tirar um pouco das suas dúvidas e nós vamos falar um pouco do que encaixar e de que forma que nós podemos colocar um exercício metabólico e um exercício tensional nos nossos programas. Começando aqui com um exemplo de treinamento tensional, nós vamos utilizar um drop set. Você também consegue utilizar um drop set no metabólico, mas eu vou mostrar posteriormente. Então aqui, como método, galera, a gente vai colocar uma carga 80 a 85% de um RM, onde nós vamos executar no máximo 6 repetições, vamos reduzir um pouco a carga e vamos executar mais 6 repetições. Então no treinamento tensional nós vamos utilizar a carga como fator primordial, ok? Então eu vou executar aqui agora 6 repetições de uma remada, reduzo a carga e repito mais 6 repetições. Então entramos na postura, coluna ereta, nós vamos fazer o movimento. Movimento sempre no máximo da amplitude. O ideal é que nós cheguemos na 6ª repetição não conseguindo mais executar nenhuma, ok? Então vamos fazer a redução da carga, volta na postura e repete o movimento, ok? Sempre o máximo de amplitude no exercício. Galera, o que vai diferenciar muito também ambos os treinamentos é o tempo de intervalo. Quando nós fazemos um treinamento tensional, quando nós terminamos a primeira série, nós vamos ter um tempo de intervalo entre 1,5 minuto a 2,5 minutos. Isso é de suma importância para o sucesso do método. Não pode esquecer, ok? Pessoal, agora voltando aqui para o treinamento metabólico, o mesmo exercício, mesma posição, o que vai diferenciar agora é o quê? A carga. A carga ela está um pouco menor e nós vamos fazer mais repetições, vamos diminuir a carga e essa diminuição de peso ela vai ser um pouco mais abrupta do que da primeira vez, ok? Porque nós vamos fazer o quê? Levar o nosso corpo ao extremo do exercício, fazendo bastante repetições e diminuindo o tempo de intervalo entre as séries. Então vamos lá. Com a carga menor, postura, eu vou fazer um pouco mais de velocidade, ok? Sempre
utilizando o máximo de amplitude, nós vamos colocar uma carga que possibilite que nós façamos mais de 15 repetições, ok? Então, pessoal, quando nós chegarmos ao máximo, onde nós não consigamos mais fazer as repetições, nós vamos fazer a redução da carga, volta para a postura e repete o máximo possível das repetições. Quando nós chegarmos ao ponto que nós não conseguimos mais fazer, nós vamos interromper, e é nesse momento que nós vamos encontrar uma das maiores diferenças nos treinamentos, que é o tempo de intervalo. Nesse momento nós vamos fazer um intervalo bem mais curto, um intervalo de 45 segundos a 1 minuto. Acabou o intervalo, põe a carga novamente e tenta repetir da mesma forma que você fez na primeira vez. Pessoal, nós conseguimos implementar essas dicas em qualquer tipo de exercício. Pode ser o agachamento, pode ser o supino, remada, puxada, enfim, não tem problema. Nós temos que fazer a periodização de forma correta, procurar sempre um profissional de educação física para que ele te ajude, porque dessa forma nós vamos conseguir chegar nos nossos resultados muito mais rápido e de forma eficaz. Pessoal, o treinamento ele inclui outras vertentes para ser um bom treinamento. Inclui trabalhar com alta intensidade, com cargas adequadas para cada tipo de condicionamento, implementação de aeróbio, ok? Então, pessoal, isso é só para trazer algumas dicas de como nós conseguimos deixar o nosso treinamento mais intenso, de forma mais assertiva para cada tipo de condicionamento. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, ative o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Essa foi mais uma produção da Get Helper, feita especialmente para você que nos acompanha e que nos dá a sua credibilidade. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.